Ou com 5 minutos. Concordo. Então você é pastor de igreja, não é? Sou. Tá. Se eu pegar a rede social, todo mundo da sua igreja lá, eu vou saber. A minha igreja não é igreja grande, né? Talvez... Não, melhor ainda. Por que o senhor defende que aquela linguagem, aquela descrição, ela tem que ser entendida em sentido figurado, simbólico e não exatamente literal? Na questão escatológica eu me ponho como uma milenista, né? Então a milenista tende a não olhar de forma literal algumas coisas de Apocalipse, a não ser aquela coisa que seja escrachada, né? De você olhar e falar, não, isso aqui de fato é literal. E aí o que acontece? Quando você vai olhar para Apocalipse 7, Apocalipse 13, 14, 20, 19 e 20, são as menções que se fazem a selos e marcas, você vai perceber claramente que há uma preocupação de João de dizer que aqueles que são de Cristo são selados por ele e aqueles que não são de Cristo são marcados pela besta. E aí a minha intenção é mostrar que, na verdade, é uma questão de tomada de posição, é uma postura. E eu vejo até alguns crentes preocupados, né? Pastor, se por acaso eu botarem um chip em mim sem eu saber, se é o cartão de débito, se é o celular, ou se é pelo relógio, se eu tiver aderido à marca da besta sem ter percebido. Então, por muito tempo eu vi muita gente preocupada com isso. E, na verdade, é uma questão de postura, de pessoas que se posicionam por Cristo porque pertencem a Cristo. Então, assim, eu sou também calvinista, né? Então, dentro do que eu entendo por povo separado, né? A igreja toda, eu vou perceber claramente pelo texto, eu pretendo mostrar essa manhã, que Cristo ele tem o seu povo escolhido e antes de ter a marca da besta, ele já sela previamente aqueles que são seus no capítulo 7. E isso repete-se no capítulo 14, essas duas linguagens, daqueles que são selados por Cristo e daqueles que são marcados pela besta. Então, claramente ali não há necessidade de ser algo literal. No capítulo 7 ali, você falou de 144 mil. Aí você também não entende que é literal. O 144 mil, a gente até debateu esse tema recentemente, né? Eu entendo que ele fala da igreja de Cristo. Sim. Só que no começo do capítulo 7 é uma visão do número que Deus conhece, e a partir do verso 9 é uma multidão que não se pode contar, é o mesmo público de um número que ninguém pode contar, que é a promessa ali feita a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o capítulo 14 ele harmoniza isso quando ele traz os dois públicos no mesmo relato. Entendi. Então, vamos lá, pastor Luciano, quais são as razões que te levam a entender que o texto, a marca da besta, é realmente literal? Bom, eu penso que essa marca ela é literal pelo termo que João ele vai utilizar. João ele vai usar um termo grego, carigma, é assim que pronuncia, eu creio que é assim que pronuncia. Haragma. Haragma, exato. Onde ele vai mostrar que é uma marca como era feita nas moedas, como acontecia na antiguidade, né? Como é uma espécie de tatuagem. Por isso que eu creio que é literal. O Apocalipse ele tem esse gênero de ter muito simbolismo, porém existe aquilo que é literal também em Apocalipse. Então, por exemplo, quando fala acerca do juízo, acerca da redenção, acerca de tantos outros temas dentro de Apocalipse, é claro que está tratando daquilo que é literal, mesmo tendo muito simbolismo na sua fala. No caso desta marca, eu entendo que João ele não tem dificuldade de apresentá-la como literal, até porque ele vai usar outros termos, como por exemplo o termo signo, que ele também utiliza, e nesse caso não é literal. Ele começa o evangelho dizendo, lá em João capítulo 2, que Jesus principiou os seus sinais. Ele vai utilizar o termo sinais ali. E ali realmente não é um sinal literal. Porém, em Apocalipse, ele vai usar, sim, esse termo que dá a dimensão de que realmente é literal. Volta aqui com o pastor Samuel. Então, pastor César, desde o Antigo Testamento há esse simbolismo de Deus ele marcar o seu povo. Por exemplo, nós pegarmos lá em Êxodo 12, né, 12, 13, nós veremos que ele põe uma marca na casa daqueles que estavam em aliança com ele, e o anjo da morte não teve autoridade sobre aqueles que estavam naquela casa, né, nesse sentido justamente de em tempos difíceis poupar. Isso é até uma linguagem muito usada, um argumento muito usada por por amilenistas, que é justamente que Deus ele não precisa retirar o seu povo da tribulação ou da grande tribulação, porque ele pode simplesmente poupá-los, né? E aí, por exemplo, Ezequiel 9, 4 a 6 vai dizer o seguinte, ó: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Justamente um povo que se coloca contra a corrupção e a prostituição dentro de Israel. E ele continua: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai a velhos, moços e a virgens, a crianças e a mulheres até exterminá-los. Uma linguagem muito parecida com o desfecho do que acontece com aqueles que são marcados pela besta. Então você vê aqui dois povos distintos, separados, aqueles que eram contra... Mas quem tem a marca aí é o salvo. Nesse texto. Nesse texto, mas ele faz uma separação daqueles que são dele e daqueles que não são dele. E aí fala: mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começar pelo santuário. E aí você chega em Apocalipse, você tem essa mesma sequência acontecendo, porque primeiramente, como já, pelo menos naquilo que nós cremos, ele primeiro marca aqueles que são dele,
para depois a besta marcar os que não são dele. Inclusive há essa ênfase, né? De que adoraram a besta aqueles que não tinham seu nome escrito no livro do Cordeiro, né? Que foi morto antes da fundação do mundo. E aí o capítulo 14, o capítulo 19, ele harmonizam com esse mesmo pensamento, dizendo que aqueles que adoram a besta são aqueles que receberam a marca. Então eu entendo que João, ao olhar para a literatura do Antigo Testamento, ele tem isso muito claro, e Ezequiel tem muito de literatura apocalíptica, ele tem isso muito claro de que há dois povos distintos, um que é marcado pelo Cordeiro, que aconteceu ali no capítulo 7, e um segundo que é marcado pela besta, que acontece no capítulo 13. Aí no capítulo 14, esses dois povos estão no mesmo relato. Depois nós temos o 19 tratando daqueles que adoraram a besta e o 20 tratando daqueles que são do Cordeiro. Então há esses dois povos bem desenhados que eu queria durante o programa apresentar até os textos para mostrar isso. Então, no meu entendimento é muito simples. Ali é uma questão de lealdade, de adoração ao Cordeiro e daqueles que não são leais ao Cordeiro e nem adoram ao Cordeiro. Então, mas nos exemplos que você trouxe, as marcas eram literais, né? E Ezequiel sim. Não, Mas a a Êxodo de Êxodo também, também, nas, né? nas casas, Sim, no sim. caso, né? Então, os exemplos mas eles que são, você trouxe- mas acima de, mas eles são literais no sentido visível, mas a concepção para nós de selo e símbolo é uma marca visível de algo que é invisível. Então, para além da marca do sangue na casa, aponta para algo que era a instituição da Páscoa, Deus poupando aqueles que eram seu povo. Na questão também das praças, há uma atitude de adoração e lealdade ao Senhor. O Senhor traz essa marca visível de algo que é invisível, é um povo que pertence a Ele. A questão Mas não faria sentido acontecer a mesma coisa no Apocalipse? Então, mas a é porque marca a ser discussão- visível que simboliza algo invisível. mas a literalidade de Apocalipse 13, quando se discute, não é literal se ele é visível, se ele é invisível. Como é que se dá essa aplicação? É para comprar, é para vender? Quem não tiver a marca, o que é que vai acontecer? Essa é a questão da literalidade. Se é uma marca visível ou invisível, eu creio que isso chega a ser até uma outra discussão. Mas ela é um símbolo, ela aponta para alguma coisa? Sim, ela aponta para alguma coisa, então ela é um símbolo. O pensamento amilenista. Por isso que a gente não vai chegar e dizer assim, há a possibilidade de um crente receber a marca sem perceber, ou ele fazer um pacto com o anticristo sem perceber. Não, isso para nós não é possível. Mas eu acho que também, até o dispensacionalista ou o pré-tribulacionista, acho que ele não vai defender isso, né? Que a pessoa assume a marca da besta sem perceber. Então eu acho que... Não, mas eu falo que Porque muitos lá crentes têm esse uma medo. adesão, né? Lá Então, é uma adesão. mas alguém vai chegar e vai falar assim, pastor, mas por exemplo, o cartão de débito, hoje tudo é feito com Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Se eu não aderir a essas tecnologias, eu vou passar fome, eu não vou conseguir comprar, comer, porque eu tenho medo de aderir e ter aderido à besta. E não é nada disso, não é o sentido do texto. Essa discussão, na verdade, ela sempre existiu, né? Eu me converti em 93 e desde quando me converti, eu já ouço falar de marca da besta, de chip, de não sei o que mais. E eu lembro que na época que as vacinas começaram a ser exigidas, no caso da Covid, muitas pessoas tiveram esse receio. Será que eu não estou aderindo? E uma coisa que eu entendo sendo pré é que esta marca, ela é para o período da tribulação. Ou seja, eu entendo que a igreja, ela até esse momento, ela já estará arrebatada. Então essa marca é para o período da tribulação e ninguém vai aderir a essa marca se não for por livre e espontânea vontade. Assim que eu entendo ao falar dessa marca. Esses textos que o reverendo colocou, principalmente esse de Êxodo, eu acho que fica muito claro que era uma marca visível, né? O texto, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo 8 diz assim: também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderá à tua testa como tefilim. Aqui, por exemplo, é literal, é uma marca literal, que é aquelas caixinhas que os judeus eles utilizam, né? É dessa forma que eu vejo. Quando João coloca lá em Apocalipse, dizendo que esta marca, ela será para que a pessoa possa comprar, possa comercializar, e uma adoração à besta, é nesse sentido que eu entendo. Porque o anticristo, ele não é onisciente. Ele precisa identificar, ele precisa ver quem são essas pessoas que estão aderindo à sua adoração. É dessa forma que eu entendo que ela é literal, que ela é visível, inclusive visível, literal e visível. Ok. Pastor Samuel, você falou assim, queria apresentar alguns textos, tal, você quer fazer isso? Fica à vontade. Há na literatura, pelo menos para nós amilenistas, aliancistas principalmente, um mesmo roteiro de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis 3,15 a descendência da mulher e a descendência da serpente. Aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é o reino dos homens. No capítulo 4 e no capítulo 5 tem duas genealogias, no capítulo 6 essas genealogias se entrelaçam, né? E aí há toda a rebeldia contra o Senhor, aqueles que temiam a Deus com os que não temiam a Deus, que é o ápice ali no capítulo 6, o verso 3. E aí João, ele faz uso, literalmente, dessa linguagem de dois povos distintos para trabalhar. Por exemplo, eu vou passar direto aqui para o texto. Sobre o selo de Deus, nós temos Apocalipse 7, 3 e 4. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, os que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você vem depois no capítulo 14, 1 a 5, e aqui eu vou só fazer menção, porque aí eu discordo do irmão, eu creio que a igreja vai estar na tribulação. Diz o seguinte: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi
uma voz do céu que também de muitas águas, como voz de trovão, também a voz que eu vi era de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Isso aqui é uma menção, inclusive, direta ou indireta, Apocalipse 7, 14 a 17, que ali é também entoado um cântico. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São estes que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca nem mácula. Aí o capítulo 20, verso 4 diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí tá a discussão do milênio, pode ficar para outro momento. Já a marca da besta, você vai ter a Apocalipse 17, 7 a 9, que vai falar sobre a questão de... que faz um contraponto à universalidade lá do capítulo 5 e do capítulo 7, né, que fala de tribos, povos, raças e nações. Ele vai falar assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação, esse sentido de universalidade, né, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Aí o 16 a 18 é a marca da besta, literalmente, né? São eles que recebem essa marca. E depois Apocalipse 14, 9 a 12, ele vai justamente chegar e vai falar sobre isso. Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, será aumentado com fogo e enxofre. No final, inclusive, ele fala, né, da perseverança dos santos, mas a gente não vai discutir também esse tema. Apocalipse 19 e 20, para encerrar, ele fala: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dele, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Então, claramente você vai ver esses dois públicos bem distintos, daqueles que recebem a marca de Cristo e aqueles que o selo de Cristo, que são selados à luz de Efésios, né? O próprio texto de Deuteronômio, eu não tenho dificuldade com ele, Deuteronômio 6, mas há um povo também que recebe a marca da besta porque não pertence ao Senhor. Ok, pastor Luciano. Então, mas assim, quero ver se eu entendo a discussão aqui nossa, porque pelo que eu percebi, o senhor então compreende que existe uma marca, certo? Sim. Que aqueles que adoram a besta terão uma marca. O senhor acredita nisso, correto? Sim? Que é público. Não, mas não literal. Mas essa... Então, aí que tá. Eu quero não entender. Não há necessidade de ter um 666 na testa, um 666 na mão. Eles publicamente adorarão o anticristo. Então, o senhor entende que essa marca não é visível, não é literal, mas é apenas adoração. Ela é pública, se torna pública. Entendi. Porque aqueles que adoram a besta e aqueles que não adoram a besta. Sim. Porque eu também entendo que aqueles que adoram a besta, eles possuem essa marca. A diferença, então, é que, na minha opinião, ela é literal. E por que eu vejo? Pelo termo que João utiliza. Porque João não tem problema com esses dois termos. O que eu percebo é que ele também usa o termo sinal como algo simbólico, mas ele também aplica esse literal. Então eu vejo a dificuldade aí, porque esse termo que ele utiliza nessa época é um termo que talvez para nós não é tão claro, mas para os seus leitores primeiros, lá no primeiro século, era algo muito claro. Quando ele falava dessa marca, como era uma tatuagem ou como era feita numa moeda. E essas marcas são literais. Por isso que eu não vejo uma outra possibilidade de ela não ser literal. E também pelo fato do anticristo, como que ele vai saber que aquela pessoa adora ou não? Como que ela vai saber? Como ele vai saber? Tendo essa marca, se torna visível e ele consegue saber. Por isso que eu entendo, e na minha opinião, é claro isso, exatamente por esse fato. Porque ele precisa ver. E como que ele vai ver, se não for algo literal? Então, mas havendo adoração não pública, ele consegue ver também. A pessoa está adorando ao anticristo ou não adorar o anticristo, isso vai ser algo público e visível. Depende, né? Porque assim, por exemplo, como é que eu sei que você adora Jesus? Entende? Então, é a mesma coisa. Mas o senhor consegue facilmente numa rede social hoje, em outros meios de comunicação, distinguir aqueles que têm ideologias que são contrárias a Cristo e que não são contrárias a Cristo. Ou com 5 minutos. Concordo. Então, você é pastor de igreja, não é? Sou. Tá. Se eu pegar a rede social de todo mundo da sua igreja lá, eu vou saber. A minha igreja não é igreja grande, né? Talvez... Não, melhor ainda. Então, não, eu consigo. Eu conheço cada membro lá, eu visito cada membro, eu conheço as posições deles. Então, as redes sociais daqueles que têm, eu acompanho as redes sociais. Inclusive, olho, e não olho pra ficar xeretando nem nada, não, é porque aparece lá no meu feed de atualização. Não, eu tô dizendo assim, mas quer dizer que a rede social da pessoa é a distinção. Não, eu dei uma ferramenta de como pode se tornar público. Vai ser um momento de tamanha perseguição contra a igreja, como foi nos dias de Jesus, que ser crente naquele dia era uma sentença de morte. Não é a Nutelice que é muito crente hoje. Isso é verdade. Não é. Hoje eu lembro uma vez que alguns aqui ficaram ofendidos com os cristãos da China, porque um líder lá de uma igreja chinesa falou que no Brasil o cristianismo era o cristianismo fácil, que não era difícil como na China. Em relação a isso mesmo. Então, e vai chegar um momento que vai ser difícil para todo mundo. Então, posições precisarão ser tomadas. E nessas posições elas são públicas, elas não são... Ninguém vai esconder suas posições. É nesse sentido que eu acho que se torna assim público. Mas o senhor não considera o fato que os termos que João utiliza, o senhor não considera como
É possível ser literal? Porque qual que é a dificuldade, por exemplo, de assumir que essa marca ela é literal? Porque ele usa o termo marca. Mas é que era o João- mesmo que se usava nos objetos Acho que o que João tem marcavam. muitos termos que ele usa que são polissêmicos. Por exemplo, sinal. O próprio sinal é uma das palavras-chave de João é sinal. Ele fala de Sim, sinal no evangelho sim. todo. E no final ele diz, no capítulo 20, 30 e 31, ele diz, ó, esses poucos sinais, ele só registra 7 milagres. Só ou 7. 7 sinais. Esses poucos sinais que eu registrei foi para provar que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, mas se eu tivesse que registrar, não ia caber nas bibliotecas do mundo. Então, assim, João, ele usa sinais em outros contextos também. Eu só estou explicando assim, que a questão da marca, no final, eu não vejo essa necessidade de você ter um 666 tatuado, que alguns até vão discutir, né, se não tem referência ao nome de Nero. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que às vezes ela pode ser infrutífera. Mas, assim, há várias explicações. Por que é 666? É um contraponto com 777? Então, no final, João, assim, ele está preocupado com a questão apenas pessoas que vão se posicionar por Cristo e os que não vão se posicionar por Cristo. Sim. No final é isso. E quando ele usa, por exemplo, em Apocalipse 19, né, o termo perseverança dos santos, mostra que Deus está preservando o seu povo, mesmo em contexto de perseguição. Eu acho que isso é mais importante do que ter tatuado ou visível o número 666 ou qualquer outro tipo de marca. Bom, o Soriano. Não, pode falar. Não, eu entendo essa lógica de eu me posicionar dizendo que é uma marca literal. Eu entendo até como uma forma da gente explicar para a nossa audiência aqui que, primeiro, é uma marca que, no meu ponto de vista, né, diferente do reverendo, eu acredito que ela seja literal, visível e que ninguém vai recebê-la se não realmente adorar a besta. Ninguém vai receber por acaso se tiver que usar um cartão de crédito ou se tiver que tomar uma vacina que vai ser inserido algo. Não penso dessa forma. Eu acho que isso é importante para deixar claro para quem está assistindo, para quem está ouvindo agora, saber que não é dessa forma que vai acontecer. E no meu ponto de vista, o que João coloca ao afirmar essa marca em todos os textos, diferente da palavra sinal, que de fato o senhor colocou como polissêmica, e eu concordo contigo, ela tem esse sentido muito mais amplo. No caso de marca, eu vejo como muito mais específico, porque ele não usa sinal ao falar dessa marca. Ele poderia usar sinal, ele poderia deixar ela até mais solta, mas percebo que ao colocar marca, ele está realmente afirmando, está realmente posicionando. É algo visível, é algo literal, igual se vê numa moeda, igual existe uma tatuagem.